Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Como é bom saber que você está aí, que nos acompanha, faz junto conosco esse encontro tão especial com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Chegamos já ao sábado, dia 13 de agosto, encerrando essa 19ª semana do tempo comum, e hoje o Evangelho é segundo Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos oferece um ensinamento fundamental para a vivência da nossa fé e da nossa missão na comunidade cristã. Precisamos escolher e acolher sempre em primeiro lugar os pequenos, os fracos, os dependentes, aqueles que ninguém valoriza, os pobres e os desprezados. Esse é, meu irmão, minha irmã, o caminho que nos conduz para o reino dos céus. Jesus, ele ensina tudo isso para nós através da criança, que na época dele não tinha nenhum valor para a sociedade. A criança era praticamente ignorada. As crianças, elas não tinham naquele tempo a atenção que elas têm hoje e também não tinham leis que as defendiam, como tantas leis que existem hoje para defender as crianças. Quando os discípulos chamam a atenção das crianças para não se aproximarem de Jesus, eles estão agindo de acordo com o pensamento e o comportamento próprio daquela época, que era o de discriminar as crianças, não dar atenção nem tratá-las com carinho. E Jesus não permite que eles façam isso e pede que eles deixem as crianças irem até eles, porque é delas o reino dos céus. Ele nos ensina no Evangelho que o reino dos céus é dos pequenos, e aqueles que não acolhem os pequenos estão se distanciando, ficando cada vez mais longe do reino dos céus. Então, com esse gesto e esse ensinamento, Jesus nos mostra como é importante na vida da igreja e na nossa missão fazermos a escolha, a opção preferencial pelos pobres e pelos excluídos. A criança, ela é no Evangelho um símbolo de todos aqueles que são chamados a fazer parte do reino de Deus. Além das próprias crianças, os pobres, os abandonados, os humildes, os doentes e todos aqueles que têm o coração como o coração de uma criança, ou seja, que sabem que precisam sempre de Deus em sua vida. Então quem acolhe ou não dificulta que as crianças e os demais necessitados de Deus sejam acolhidos, com certeza participará do reino dos céus com elas. Que em nossas comunidades e em nossas atividades pastorais possamos estar sempre atentos aos ensinamentos da Palavra de Deus, colocando tudo isso em prática, amando e servindo a Deus e acolhendo sempre em primeiro lugar os seus preferidos, os pequenos, os mais necessitados, aqueles que, como nós vimos no Evangelho, não têm voz, não têm vez, aqueles que dependem, que precisam dessa acolhida de Deus, essa acolhida que vai acontecer através da nossa acolhida, dos nossos gestos de bondade, de caridade e de solidariedade. Saibamos construir o reino de Deus entre nós com esses gestos que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, proteja, te conserve sempre feliz e firme na missão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te agradeço com muito carinho por você ter nos acompanhado ao longo de toda esta semana, ter feito a cada dia dessa semana tão especial o encontro nosso com Jesus no Evangelho. Te convido para que amanhã você vá com a sua comunidade celebrar a sua fé, fazer lá com o seu povo este encontro com Jesus no Evangelho, esse encontro tão especial com a sua palavra. E também te convido para que na próxima semana, na segunda-feira, esteja novamente aqui conosco para fazermos novamente mais uma semana dessa caminhada tão especial com Jesus no seu Evangelho. Até lá, se Deus quiser.